negociações inteligentes, renovação de clareza, renovação dos contratos dentro das relações afetivas, conjugal. E se você aplicar esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, você também vai conseguir renovar e reajustar os contratos dentro das suas relações sociais e profissionais. Eu me chamo Rani Muniz, sou expert em inteligência relacional e hoje eu te convido a ampliar a sua visão em relação à renovação dos contratos dentro das suas relações. Vou falar especificamente da conjugal, mas lembra, tudo isso você consegue aplicar. Se você ainda não tem um relacionamento afetivo, observe quais são os pontos que você vai ter que aprender a negociar de forma inteligente para que você construa um relacionamento retroalimentado, sustentável, com bases sólidas, para que você tenha no futuro um casamento construído dentro dessa solidez, um relacionamento saudável, de acordo com os seus valores, com os seus princípios e com a sua essência, com a sua real identidade. Se você está solteira, vou só fazer aqui um disclaimer. Se você ainda está solteira, está em busca, está nesse processo de desenvolvimento e não assistiu a nossa aula anterior, eu aconselho que você retorne para lá. Porque nessa aula eu falei sobre a importante tarefa de você selecionar, escolher um cônjuge. E ainda disse, que é uma frase que eu costumo repetir muito para as minhas mentoradas: se você não teve trabalho, se você não parou, se você não deu clareza, não tinha esse conhecimento quando escolheu o seu esposo, o seu cônjuge ou a sua parceira, até de negócio, você vai ter mais trabalho. Vai se lascar, literalmente, porque você vai ter que reajustar a rota. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Qual é o meu convite? Que você amplie esse olhar, que você olhe para o todo. De tempos em tempos, eu vou falar assim para você: volta lá atrás, quando você conheceu o seu parceiro ou você conheceu a sua parceira. Como era a relação de vocês naquela ocasião. Então, por exemplo, eu recebo muitos relatos de homens dentro das minhas redes sociais que estão tendo muitos problemas dentro da relação porque em algum momento do processo vocês se despolarizaram, se desconectaram. Gente, coloca amor nas minhas palavras, mas o relacionamento é uma dança silenciosa. Ora eu vou precisar ceder, ora eu vou precisar me posicionar. E quando eu falo em posicionamento, não é ataque, não é agressão, não é eu impor a minha verdade sobre o outro. Porque todas as vezes que a gente cria muita expectativa sobre algo, que também é algo que a gente tem que realinhar dentro do relacionamento, quando eu crio muita expectativa, quando eu crio projeções a partir daquilo que eu acredito que seja um relacionamento ideal, um amor romântico, sobre aquilo que eu desenhei ao longo da minha vida, do meu percurso, mas eu não alinhei isso antes de casar, eu não alinhei isso junto com o meu parceiro, e eu acredito que ele tenha que ter bola de cristal para adivinhar aquilo que nem eu sei na maioria das vezes. Eu acabo tendo expectativas frustradas dentro da relação. Faz sentido isso para vocês? Muitas das feridas emocionais que acontecem, e pode até, gente, vir no futuro acontecer uma traição, não estou justificando, mas explicando, vem de expectativas que a gente está criando e que não são correspondidas dentro dessa relação. Então, voltando, o relacionamento é uma dança silenciosa. Ora, eu tenho que negociar. Ora, eu tenho que me posicionar. Ora, eu vou ter que vir para a energia Yang, do fazer, de tomar atitude e ação, que é uma energia predominantemente masculina e não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com homem e com mulher, mas com princípios, tá? Princípios de dualidade, princípios de claro e escuro, sombra e luz, sol e lua. Entende? É branco e preto, né? Claro e escuro. Então ele tá ligado ao quê? Ora, eu vou ter que estar numa energia mais masculina, mais yang do fazer.
Ora, eu tenho que recuar e eu tenho que ir para uma energia mais yin, de acolher, de receber, de gestacionar. Então, muito amor em tudo que eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho muitos casos de mentoradas que são CEOs de grandes empresas. E essas CEOs de grandes empresas, na maior parte do tempo delas, elas convivem com homens. Elas precisam decidir, agir, elas precisam colocar literalmente o pinto na mesa. Elas precisam ser mulheres empoderadas. E essas mulheres que estão na energia de impor, de comandar, elas tendem a levar isso para dentro de casa também. E aí acabam acontecendo essa despolarização, essa desconexão. Se você tem um homem que tem uma energia predominantemente masculina, e eu volto a dizer, podem ter homens que estejam com a energia predominantemente feminina. E tá tudo bem. Até aqui, enquanto a gente é ignorante, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai vivendo a vida de acordo com o que a gente aprendeu. Eu venho falando durante todos esses módulos, durante todas essas aulas, que tudo que a gente vê, ouve e sente nos programa. Tudo que a gente toca, cheira, experimenta, vivencia, nos programa. Então, se eu vivi em um lar de onça, onde a minha mãe tinha uma energia predominantemente masculina que fazia, e o meu pai tinha uma energia predominantemente feminina, eu vou tender a espelhar esse comportamento. Então, se você tem uma energia predominantemente masculina e você não sabe equilibrar e levar isso para dentro da sua relação, e você tem um homem que tem a energia masculina, vocês vão repelir. Vocês vão ter desalinhamento em vários momentos dentro da relação de vocês. Eu vou fazer uma aula específica sobre isso, eu prometo, porque realmente é algo muito importante e que está desconectando muitos casais. Então a minha missão aqui realmente é alertar vocês sobre esse perigo dentro das relações. Mas voltando aqui para a gente não se perder. Quando eu recebo relatos desses homens, eles dizem que as mulheres perderam tesão, perderam libido, não tem mais vontade de dar. E isso está muito associado à mulher deixa que eu faço, deixa que eu mando, que eu comando, deixa que eu resolvo. Porque essa mulher que está fazendo muito, seja dentro do trabalho, seja dentro de casa, comandando a casa, direcionando, levando o filho para a escola, tendo que fazer comida, tendo que organizar tudo, ela está muito cansada. Então, para o homem, o sexo, o ato, ele tem o intuito de relaxar, dele tirar as tensões do dia. Então, o homem trabalhou muito, né, teve ali um trabalho duro e quando ele volta para casa, ele quer encontrar um lar onde ele se sinta acolhido, nutrido. São energias predominantemente femininas. Então ele quer chegar e ele quer ter paz nesse lar. E junto com isso ele quer gozar, relaxar, transar. Porque isso para ele é um ato de conexão com a parceira, de intimidade com a parceira. Mas de antemão é uma necessidade instintiva biológica do homem. Para a mulher, principalmente para essa mulher que está nessa energia do deixa que eu faço, que está sobrecarregada, que está trabalhando muito, que está fazendo muitas coisas, que está cansada e exausta e estressada, vai ser mais um trabalho, mais uma obrigação. Então, cuidado com isso. Por isso eu falo muito, eu vou trazer também aqui uma aula sobre como resgatar esse erotismo, como trazer de volta essa libido, como trabalhar rotinas inteligentes para que vocês exercitem essa eroticidade. Não espera cair do céu, porque não vai cair do céu vontade de transar. Não vai cair do céu vontade de trazer novidade para dentro do relacionamento. Então, é muito importante vocês estabelecerem rotinas também dentro da relação afetiva. E isso vai conectar, isso vai criar mais intimidade, isso vai fazer com que você tenha realmente intimidade dentro do seu relacionamento, que não está ligada só ao sexo, mas o sexo faz parte desse ritual, faz parte desse convívio, porque senão vocês seriam somente amigos. Então, dentro da relação conjugal, quais são os pontos que a gente precisa observar quando a gente for fazer essa renovação de clareza? E por que é tão importante fazer essa renovação de tempos em tempos?
Eu normalmente aconselho as minhas mentoradas que isso seja feito de 6 em 6 meses. Porque de 6 em 6 meses a gente já mudou. Eu, por exemplo, que tenho um valor inegociável que é evolução, e estou sempre buscando processos para me lapidar, para me tornar um ser humano melhor, para adquirir novas virtudes e habilidades, com toda certeza eu não sou a mesma pessoa de 6 meses atrás, quiçá de um ano atrás. Então, se você dissessem para mim, Raniele, isso não é um valor tão importante para mim, eu posso fazer de ano em ano? Ok, faça de ano em ano. Adapte tudo isso, todas essas rotinas que eu trago para vocês, à realidade de vocês. Mas o meu convite aqui é que de tempos em tempos você faça essa reavaliação da sua relação. Se algo nela não estiver te fazendo feliz, que é o nosso propósito aqui no mundo, a gente não veio no mundo para sofrer, a gente não veio no mundo para fracassar, a gente não veio no mundo para se sentir mal, para ter insegurança, para não assumir a nossa vida. Se isso está acontecendo, olha para a sua vida. Tenha clareza de que ponto, em que momento você se perdeu dentro desse processo e volte a olhar para você. Volte a olhar para as suas relações. Entenda quais vão ser as habilidades e virtudes que você vai precisar desenvolver para que você consiga de fato alcançar aquilo que você diz que você quer. Por isso é tão importante você ter esta clareza. Então, voltando, renovação de clareza e negociação silenciosa dentro da relação afetiva vai fazer com que você olhe para o seu parceiro, volte a olhar com aquele olhar do primeiro dia que vocês se conheceram. Então, eu vou trazer para vocês aqui 2 pontos para você anotar lá no seu caderninho. Primeiro, dê uma nota de qual é o nível da sua relação para você. Como está a sua relação hoje? Qual a nota você daria para o seu relacionamento afetivo hoje? E quando eu falo relacionamento afetivo, eu estou incluindo todos os pilares, tá? Então, olhando para minha roda das habilidades sociossexuais, você tem libido? A relação de vocês tem preliminar? O sexo de vocês, qual é a constância do sexo? Ele é prazeroso para ambas? Você tem orgasmos? Vocês trabalham as linguagens de amor dentro da vida afetiva e da vida sexual? Então você se sente validada, elogiada? Ele fala aquilo que você quer? Você recebe aquilo que você deseja? Ou tá faltando algo? Vocês andam de mãos dadas? Vocês têm o toque físico? Acontece um beijo na boca, saliva, troca de olhar? Então tudo isso é importante porque isso é uma métrica de como está a intimidade de vocês dentro da relação. Então vai anotando todos esses pontos e dá uma nota. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero que você olhe para aquela mulher ou para aquele homem que se apaixonou pela pessoa que você escolheu. Você escolheu, você permitiu, você tá deixando que essa pessoa permaneça na sua vida. Então entenda por que é importante, quais são os pontos importantes que fizeram você se apaixonar por ela. Traça uma linha cronológica. Como é que era o sexo de vocês? Qual comportamento vocês tinham? Como vocês se agradavam? O convite aqui é que você se reapaixone todos os dias por você e pela sua parceira ou pelo seu parceiro. Então olha e entenda, nossa, eu amava quando ele me chamava de minha gata. Eu amava quando ele fazia uma surpresa despretensiosa. Eu amava quando a gente ficava olhando pro pôr do sol de mãos dadas. Eu amava quando a gente fazia aquele sexo agressivo e depois a gente ficava ali horas beijando na boca. Então entenda por que isso se perdeu. Se é que se perdeu, ok? Anota, porque depois a gente vai aprender a conversar com ele sobre isso e realinhar essa rota. Terceiro ponto. É importante que você entenda qual é a projeção que você tem em relação ao seu relacionamento. Lembra que eu falei que muitas das causas de separação, de brigas, de conflitos dentro do relacionamento está alinhado à projeção que eu estou tendo sobre algo. Então eu parto do princípio que ele tem que saber algo, sendo que eu não falei esse algo.
Eu parto do princípio que ele tem que me elogiar, que ele tem que me validar, que ele tem que trazer presentes pra mim, sendo que eu nunca conversei com ele sobre linguagens de amor, que é um outro ponto que eu vou trazer aqui pra vocês. Como trabalhar as linguagens de amor no dia a dia e como trabalhar as linguagens de amor dentro da intimidade, do sexo. Como é importante você entender isso. Porque, por exemplo, se eu sei a minha linguagem de amor é tempo de qualidade e a linguagem de amor do meu parceiro é toque físico. Então, como que eu trago tempo de qualidade e toque físico para dentro da minha relação? Para agradá-lo e para me agradar. Então, é importante que eu tenha essa conversa com ele, que ele entenda que essa é a minha linguagem de amor, que isso vai me deixar feliz. Quanto mais feliz e excitado eu tiver, mais eu vou querer dar, mais a nossa relação vai ser uma relação gostosa e prazerosa. Então, o que eu posso trazer para dentro dessa relação? Uma massagem sensorial. Eu posso trazer surpresas sensuais, onde a gente demande um tempo maior. Então, eu preparo um café da manhã, um jantar, um almoço, coloco um vinho, coloco uma música, faço uma dança sensual, coloco uma comidinha, dali vai rolar o ato. Entende? Por isso é tão importante a gente se conhecer como um todo. Então, realinhar esses pontos. Um ponto que para mim é essencial e que eu pego constantemente dentro das teorias da terapia de casal é: você está planejando um futuro ideal, um cenário de vida. Você está projetando a sua visão viva daqui a 5, 10, 15 anos. Mas o seu parceiro não está, não parou para fazer isso, não tem nem entendimento sobre isso. E aí você começa a olhar para um lugar e ele começa a olhar para um lado diferente. Vai se despolarizar, vai se desconectar. Então é importante que vocês façam um alinhamento disso juntos. Olhem para o cenário de vida, projetem o futuro de vocês, do filho de vocês, as experiências que vocês querem ter ao longo desse processo. Por isso é tão importante você saber e ter clareza do que você quer. Então eu quero vivenciar experiências premium. Quais são essas experiências? Para onde eu quero viajar? Como eu me planejo a partir disso? Eu quero ter 2 filhos. Como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Eu quero morar numa fazenda ou na praia. Como a gente vai começar a lapidar esse sonho para trazer isso para a nossa realidade? Então é muito importante vocês terem clareza, porque às vezes ele tem um trabalho estável, estruturado, onde ele não consiga fazer a migração de uma cidade para outra, onde ele não consiga sair de um lugar onde ele tenha a praticidade do dia a dia, de estar ali perto de um centro comercial. Mas você tem o sonho de morar num lugar mais afastado, mais próximo da natureza. Então é muito importante estar sim recalculando a rota, se o seu GPS tiver ido para um lugar. Então, pensando na analogia do GPS, quando eu coloco um endereço ali, ele vai me dar uma rota. Só que se em algum momento do processo tiver algum desvio, alguma blitz, alguma obra, ele vai precisar recalcular. Mas a finalização, o objetivo final, o efeito dessa causa que você está plantando é você chegar no final da rota. Só que para eu chegar no final dessa rota, eu preciso saber qual é a rota, qual é o endereço que eu preciso colocar ali no GPS. E não preciso ter clareza do que eu quero, de quem eu sou, do que eu estou idealizando para essa relação. Isso precisa estar alinhado junto com o meu parceiro. A gente precisa aprender a trabalhar essas negociações silenciosas. Eu preciso aprender a ouvir, não para reagir, mas para tentar entender o que ele de fato quer, o que é importante para ele. E ali, toda pessoa, quando ela fala implicitamente, de forma inconsciente, ela tá também dizendo quais são os bloqueios e quais são as crenças que a limitam. Então, por exemplo, se você tem um sonho maior e você quer que o seu cônjuge compartilhe desse sonho com você, mas ele tem uma crença que está limitando ele, não adianta você impor as suas verdades. Você tem que tentar entender qual é a raiz disso para que você o ajude, para que ele enxergue, para que ele olhe isso sob uma nova perspectiva.
E a partir disso, vocês vão conseguir juntos irem para o caminho que vocês estão traçando. Então, calma. Não quero que esse convite que eu tô fazendo aqui para você olhar para sua relação seja algo que vai deixar você ansiosa ou ansioso, desesperado, preocupado, estressado. Não. É só que você faça realmente uma reavaliação. Olhe para o seu parceiro, para sua parceira com amor, com desejo, com afetividade, com generosidade, com acolhimento. Olha para ele e entenda que muitas das vezes o que acontece, uma reclamação, um julgamento, um apontamento, muitas das vezes vem carregado de dor. E quando a gente está com dor, a gente vai externalizar dor. Então, muitas das vezes o comportamento que ele ou ela está tendo pode ser porque algo ali dentro da relação não tá legal e você está colocando isso para baixo do tapete. Tenha conversas, seja franca, converse sobre o que é importante para você, o que faz sentido para você, como você se sente amada, o que de fato realmente faz você ter esse brilho no olho, faz você ser apaixonado por essa pessoa. Então, aprendam a desenvolver esse diálogo assertivo, essa escuta empática. Aprendam a externalizar as suas vontades, a dizer realmente o que você deseja. Mas antes de você aprender a trabalhar essa comunicação, entenda o que te move lá no teu coração. O que realmente você deseja genuinamente, do fundo da sua alma. Qual é o seu desejo ardente? Então, todo esse conteúdo que eu estou passando aqui no quadro são habilidades que você vai desenvolver para você se tornar um ser humano melhor. Eu só consigo não cobrar, mas envolver o outro, persuadir o outro de forma... Não gosto nem de usar essa palavra, gente. Conduzir o outro por um caminho quando eu tenho muita clareza desse caminho. Então, por isso eu falo muito e uso muito essa palavra em todos os meus treinamentos, em todas as minhas mentorias, em todas as minhas aulas. Porque quanto mais clareza eu tenho, quanto mais eu me conheço, quanto mais faz sentido e quanto mais é um desejo ardente para mim fazer algo que tem um fundamento, maior vai ser a assertividade no processo. Então, eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo esteja sendo um conteúdo de valor para você. E se estiver sendo, compartilha com uma amiga, com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu parceiro de negócio. Compartilha com quem realmente precise ouvir algo. Todo esse conteúdo que eu tô falando tem temas específicos, porque a gente precisa mensurar um tópico, né, pro programa. Mas se você tiver essa inteligência e essa maestria, você vai conseguir levar para qualquer área da sua vida. Para a área social, para a área conjugal e para a área social, conjugal e para a área profissional. Então, olha, em que momento do processo você está se negligenciando? Em que momento do processo você não está tendo clareza? Em que momento do processo você não está dirigindo a sua própria vida? Em que momento do processo você não está planejando a sua vida? Então, olha para esse cenário de vida como um todo, para todos os pilares das suas relações e entenda o que você pode fazer para você se tornar um ser humano melhor. E, em consequência, você vai envolver, você vai induzir. Porque eu atraio quem eu sou, eu não atraio quem eu quero. Existe uma lei e a lei não falha. Existe a ressonância, a vibração. Então, tudo que eu vibro atrai. Faz sentido? Então, que nós nos tornemos seres humanos melhores, que nós tenhamos consciência sobre o que nós queremos para a nossa vida e que a partir disso a gente desenvolva habilidades relacionais para que nós possamos nos relacionar com o todo. Afinal de contas, essa é a proposta do meu quadro Inteligência Relacional, que você desenvolva esse capital relacional na sua vida. Então é muito importante que você deixe aqui embaixo o seu feedback
O que você está achando, se esse conteúdo está contribuindo e o que você gostaria de aprender mais aqui comigo. Fiquem com Deus e até o próximo quadro.